Ontem eu fui na pré-estreia do Tim Maia, Vale Tudo, esse grande musical, a reedição desse grande musical, com texto do Nelson Motta. Eu queria falar das minhas impressões sobre o musical, mas antes eu queria contar uma longa, nem tão breve assim, história sobre a minha relação com o Tim Maia. Esses grandes nomes, né, da música, da cultura, eles acabam virando símbolos assim e acabam se intrincando as histórias com as histórias da nossa própria vida. Então lá, quando eu tinha uns 13 anos, em 98, o Tim Maia tocou aqui em Florianópolis no Festival Planeta Atlântida, e aquele foi um dos últimos shows do Tim, logo antes dele falecer. Esse show não só foi épico, o show do Tim Maia, mas ficou conhecido também porque na época o então Jay Quest estava despontando, tá? E os caras da banda lá de Minas tocavam música do Tim Maia, né? Tinham muita influência de soul, tudo principalmente no início. E eles estavam tentando ali ver o show e tinha um segurança incomodando. E aí várias vezes o Tim Maia mandou um recado pra eles, falou: "Ih, alô Jota Quest". E aí depois a banda acabou adotando até, dizem as más línguas aí por questões de propriedade intelectual de marcas, mudaram o nome de J Quest para Jota Quest, e o Tim Maia foi de certa forma um certo padrinho aí desse nome. Mas tirando essa curiosidade, então pula aí de quando eu tinha uns 13 anos para quando eu tava lá no final da faculdade, em 2007. Tava ali escrevendo meu TCC, já me preparando para a prova da OAB, e foi lançado esse livro aqui, a biografia do Tim Maia. Vale Tudo, Tim Maia, O Som e a Fúria, né, do Nelson Motta. E essa biografia eu recomendo todo mundo ler. Olha, eu tenho uma coleção grande aqui de biografias, mas essa daqui com certeza foi uma das melhores e mais divertidas que eu li, até porque o Nelson Motta não é só um biógrafo, né? Ele, além de ter uma grande história como compositor, jornalista, produtor musical e tantas outras coisas, ele era amigo pessoal do Tim Maia, então ele pode contar as histórias até em primeira pessoa também aqui, que ele viveu muito, muito disso. E esse livro você acaba se relacionando com a minha história no direito também, porque quando eu termino a prova da OAB, esse livro é um lançamento ainda, e aí um amigo meu, Daniel, ele tinha me emprestado, sei lá, uma pilha de livros para eu estudar para a prova da OAB, e na hora que eu fui devolver os livros, deu tudo certo, consegui passar, eu pensei, pô, não vou chegar de mão abanando, então eu comprei duas edições desse livro aqui, essa que tá comigo até hoje, até com várias marcações e tudo, e comprei outro e dei de presente pro Daniel, então eu devolvi os livros que ele tinha me emprestado com essa biografia. E aí foi o melhor livro possível para ler depois de estudar bastante, terminar a faculdade, aquela canseira para limpar um pouco a mente. É, a leitura fantástica desse livro clássico aqui que eu recomendo todo mundo ler. Então isso aí foi lá pro 2007, 2008 que eu fiz a prova da OAB. E aí, pulando mais na história e também se envolvendo com a minha história jurídica, eu, na época do TCC também, né, antes da prova da OAB, já escrevi sobre direitos autorais na música. Então, já começou ali que foi a semente, eu comecei a publicar uns artigos tal, o meu início nos direitos autorais. E aí, pula para 2014, quando eu vou fazer o doutorado. A prova do doutorado precisava fazer na USP, na Universidade de São Paulo, precisa ter proficiência em duas línguas e não pode espanhol. Acho meio surreal isso, mas é verdade. Acredito que até hoje é assim, tá? Eu fiz em 2014 a prova. Então eu precisava ter. Tinha que escolher duas entre quatro línguas: inglês, francês, alemão e italiano. Então, inglês eu já sabia, fiz a prova, consegui passar tranquilo. Mas eu tive que fazer a prova também de francês, foi a língua que eu escolhi, até porque francês é importante para direitos autorais e tal, achei melhor fazer francês. Só que eu tive, tipo, mais ou menos assim, um mês e meio, 2 meses para estudar francês, meio intensivão. Confesso que eu estudei para passar na prova, né, mais do que para aprender francês. E aí, beleza, fiz a prova de proficiência, minha mente saiu derretendo, né? Imagina fazer uma prova de uma língua que você mal conhece. E aí eu resolvi dar uma banda pro São Paulo para espairecer depois da prova. E quando eu vejo, cara, eu peguei uma carona, depois peguei um metrô, e foi aquelas coisas de filme mesmo. Quando eu vi, eu tava na frente do Teatro Procópio Ferreira, lá em São Paulo, na Rua Augusta, e vi que tinha uma aglomeração ali, um amontoado de gente, e fui ver o que que ia acontecer, e era o musical do Tim Maia, a primeira versão do musical. Parece que na época já era um sucesso musical, eles já estavam fazendo uma nova temporada por causa do sucesso desse teatro. E tava para começar em poucos minutos, lá em 15 minutos, ia começar uma sessão. E eu nem sabia, cara, fui parar na frente, né, literalmente.
Então eu fui na bilheteria, comprei, sei lá, acho que era o último ingresso, penúltimo, era uma coisa assim. A mulher falou: Ó, tem essa cadeira e essa. Aí eu comprei uma delas na hora e assisti o musical do Tim Maia. Então o livro, né, a biografia me ajudou a esparecer a mente depois de uma prova difícil da OAB. E aí depois o musical surgiu na minha vida logo depois dessa prova de proficiência em francês aí. E foi incrível, né? Eu fiquei deslumbrado ainda de poder assistir assim do nada, né? Literalmente do nada. E deu tudo certo também. Mais uma vez o Tim Maia foi um amuleto de sorte aí. Consegui passar na prova de francês. Eu fiz a pontuação exata para passar, tá? E voilá, allez les bleus, e deu certo. Beleza, tenho até um certificado de proficiência em francês, mas eu confesso que não é muito válido, não. E aí segue em frente. Eu cada vez mais, aí fiz o doutorado, fiz na área de direitos autorais da música, na área de gestão coletiva, segui em frente. E até que começo a dar aula, muita aula sobre o tema, e eu costumo dar, o meu querido amigo Léo Morel me chamou para dar aula sobre editoras musicais, né, na Music Reel Academy. E aí faz, sei lá, uns 3 anos atrás eu estava dando essa aula. E aí eu sempre colocava no final, né, eu sempre coloco até hoje, o último slide é a capa do Racional do Tim Maia. E aí no cantinho ali da capa tá escrito Seroma. Seroma nada mais é do que Sebastião Rodrigues Maia, né? O nome completo do Tim. O Tim Maia eu aprendi nesse livro aqui que ele tinha a própria editora musical, e depois a própria gravadora, ele que brigou muito com as gravadoras. Então eu sempre uso esse exemplo do Tim Maia, né? Até aqui no livro brinca que o Tim Maia era tido como doidão, mas ele teve essa sacada de cuidar do próprio catálogo, cuidar das próprias obras, dos seus direitos autorais, ser dono do seu próprio catálogo. Tá? Um cuidado que muitos outros artistas não tiveram e passa problema até hoje, né? Até isso vai ser debatido agora no STF, segunda-feira estarei lá, numa audiência pública que debate esses antigos contratos da década de 60, 70 e como fica até hoje, se eles são válidos ou não, mas tem, então, nesse caso em particular, né, que gerou essa discussão no STF, é o caso do Roberto e do Erasmo Carlos. Então, vejam, são artistas gigantes que estão com os seus catálogos em editoras por causa de contratos assinados décadas atrás. Eu até vou ler um pedaço aqui para vocês, ó. Tim foi um dos primeiros compositores brasileiros a perceber a exploração indecorosa que enriqueceu muitos editores e levou à miséria muitos compositores. Decidiu tomar providências e criou a Seroma Edições Musicais, não só para editar suas músicas, mas também ter os direitos de todas as canções que gravasse. Quando escolhia uma música, avisava logo ao compositor que tinha que editá-la na Seroma, do contrário não gravaria. Então foi o Tim Maia entendendo aí o sistema e usando a seu favor, tá certo? Então eu hoje tenho editora musical, sempre tento também seguir esse lema de ter prazos curtos, dar liberdade para os autores, né? Não fazer contratos para sempre, de sessão e assim por diante. E aí o Tim Maia para mim é um grande exemplo disso, né? Deixou como legado até para a família, no caso o Carmelo que cuida, né? Que cuida do legado do pai, pode ter esse catálogo em mãos, porque o Tim Maia se preocupou com isso lá atrás. E aí, nessa aula, olha só que loucura, né? Eu tô dando a aula, era o último slide, literalmente. E aí, cara, sabe como é que é? Nem tanta gente fica ali com a câmera ligada. E um dos poucos ali que tava com a câmera ligada, a aula virtual, né? Assistindo. Quando eu mostro e falo, olha, eu aprendi isso, né, da Seroma, tudo no livro do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta, na biografia. Ele falou, não, peraí, o Nelson Motta é meu vô. Então o Joaquim estava assistindo, o Joaquim Motta estava assistindo a aula, deu estoque, aí ali a gente se conheceu virtualmente. E aí só esse ano a gente foi se conhecer pessoalmente no Trends, em Campinas, numa feira de música. Né? Fizemos uma amizade, e aí ele me convidou para estar na pré-estreia ontem, então chego aqui na conclusão do vídeo, na pré-estreia da nova versão desse musical. Aqui até tenho aqui o livreto que eu estava mostrando para vocês, que entre tudo, né, a produção tá incrível, inclusive do livreto, né? Uma edição primorosa, com fotos, entrevistas, memorabilia aqui, uma descrição, entrevista com toda a equipe, né? A descrição tá fantástico o material. E aí até o Nelson Motta fala que essa nova versão é muito mais do que uma cinebiografia, uma biografia, né, uma musical biografia, é uma grande celebração, uma festa mesmo, e é isso. Muitos momentos as pessoas levantam da cadeira mesmo,
Um espetáculo que eu recomendo que vocês assistam, tá? É uma mega produção mesmo, em termos de cenário, de figurino. E aí sim, né, de atuações, principalmente o Thor, que faz o protagonista, faz o Tim, ele realmente incorporou o Tim Maia, tem uma voz fantástica e traz mesmo a lembrança do Tim de maneira incrível, assim. E principalmente, né, o texto do Nelson Motta não precisa nem falar nada, assim, é divertidíssimo, né, além de tudo. E principalmente, né, o principal mesmo, que é a música, né? O repertório absurdo que o Tim Maia construiu. Ano passado eu fui num show da Fat Family, tocando Tim Maia, e chega a ser até jogo ganho, né? Tocar as músicas do Tim, porque são músicas incríveis, dançantes, pra cima, que todo mundo se identifica, todo mundo abre um sorriso no rosto quando canta, e que fazem parte mesmo da cultura. Eu sei que assim como eu tenho as minhas histórias com o Tim Maia, eu sei que cada um de vocês que assistirem aí vão poder lembrar de alguma situação, de algum momento que viveram, em que o Tim fez parte, mesmo sem eu nunca ter podido conhecê-lo. Quando ele faleceu, eu era adolescente ali, mas parece que conheci, né? Parece que conheci e foi incrível. Realmente, então, recomendo a vocês. Vão atrás, tá a temporada aberta em São Paulo. Eu adorei o teatro, tudo, sabe? A produção, até os cuidados, assim, de catering ali, de ter guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa, chocolate, tudo isso foi pensado, assim. Então dá pra ver que foi uma produção, tá todo mundo de parabéns. Uma produção feita com muito carinho, assim, em todos os sentidos, desde livreto, desde a escolha do local, a escolha dos artistas, de toda a equipe técnica fantástica, uma banda magnífica, assim, som ao vivo no palco, com muita qualidade mesmo, os arranjos das músicas espetaculares. Então acredito que ninguém vai se arrepender de assistir. E tá aqui um pouquinho da minha história, dessa minha amizade, entre muitas aspas, com o Tim Maia, de como ele me acompanhou na minha trajetória, seja em momentos de diversão e seja em momentos também profissionais. Ele sempre esteve ali. Assistam o espetáculo e comentem aí as suas histórias que eu quero saber com o Tim, com o catálogo do Tim. Valeu, até a próxima.